Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para uma aula de Sistemas Prediais de Segurança. Eu sou a professora Juliana. Vou compartilhar aqui o material que eu preparei para essa aula de hoje. Bom, gente, antes de mais nada, gostaria de enfatizar aqui o meu contato, meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato com a professora. Fica aqui o meu contato e até mesmo o meu WhatsApp. Bom, então vamos lá. Essa disciplina, o que é que ela trata, não é? E qual é a finalidade dessa disciplina, Sistemas Prediais de Segurança? Gente, na construção civil, o custo das consequências da falta de conhecimento, da negligência, pode ser muito alto. Infelizmente, às vezes acaba sendo. Existem muitas pessoas, muitos construtores, muitas empresas, muitos proprietários de residências que acabam tendo muito prejuízo, ou na fase de execução de uma obra, ou depois que a obra ela foi entregue para o cliente, e aí os problemas referente à construção da obra começam a aparecer. E o reparo, uma reforma, uma correção, ela pode sair muito mais cara do que a construção em si, daquela estrutura, daquele elemento, como, por exemplo, um pilar. Então, você está construindo um pilar e, às vezes, isso pode ser realizado com falhas construtivas, a ferragem incorreta ou incompleta, não seguiu um dimensionamento ou não seguiu o dimensionamento que foi especificado em projeto, inclusive. Houve falha na verificação, na construção desse pilar, e aí ele começa a apresentar comprometimento e, a maioria das vezes, um reforço na estrutura, ela sai mais cara do que a construção da estrutura em si. É por esse e vários outros motivos que a gente estuda essa disciplina para, como técnico em edificação, como profissional da área, poder contribuir com os conceitos e toda a experiência que a gente vai trocar aqui para evitar esses problemas futuros. E, como já disse antes, inclusive, ainda estamos vivendo situações de desempenho mais básico, problemas relacionados ao desempenho que as estruturas elas deveriam apresentar, quer seja na fase construtiva. Aqui a gente tem várias imagens problemáticas, inclusive. As imagens aqui, elas demonstram falhas. A gente tem aqui um escoramento que, com certeza, não seguiu a norma para você fazer um escoramento correto. E aí, gente, essa laje, na parte superior, essa laje de piso, ela pode apresentar problemas de fissuras futuras, entre outras patologias. Isso não é interessante. Essa outra imagem, uma outra imagem está nos apresentando um descolamento, um desplacamento aqui do revestimento dessa fachada. Então, revestimento externo. Então, isso vem a causar muitos problemas, não só o estético. Esse descolamento, esse revestimento pode atingir um passante e aí causar um acidente, principalmente quanto mais alto for esse descolamento, essas placas aí de argamassa que possa atingir um passante na calçada dessa edificação. Isso não é interessante. E uma outra questão aqui, um outro problema de desempenho, são várias fissuras, rachaduras, trincas, enfim, uma série de patologias aparentemente relacionadas à questão estrutural. Não podemos apontar. E essa disciplina, ela vem como uma questão para que a gente consiga evitar esses problemas e não esperar o problema acontecer, como é o caso
desses que a gente está vendo, porque os reparos, eles podem custar bem mais caros, são onerosos, é um custo adicional a mais, um transtorno de proporções que podem tomar proporções, dimensões muito significativas, atrapalhar a vida dos moradores, dos usuários dessas ocupações, seja ela de qual finalidade for. Então, não é interessante e, por isso, existe essa disciplina voltada, né, para a questão de segurança da edificação como um todo. E essa disciplina, ela tem como base essa NBR, essa norma, com vários requisitos para os sistemas prediais, né, visando aí tanto que as edificações elas atendam esses requisitos básicos para que elas possam funcionar com uma vida útil esperada, que as instalações elas possam trabalhar e atender essa vida útil. Então, são 3 requisitos aqui básicos que eles se dividem em segurança. Então, uma edificação, tanto na fase construtiva como depois que for ser entregue ao seu usuário, ela deve apresentar a segurança no que diz respeito ao seu desempenho estrutural, na questão de incêndio, no sistema de segurança contra incêndio. Para isso, o Corpo de Bombeiro visita a obra, vai analisar as instalações referentes ao projeto de contra incêndio, deve ter, e se está em conformidade com esse projeto, todos esses sistemas, para que possa oferecer a segurança no uso e na operação dessa edificação como um todo. Então, essa norma ela tem como base a segurança do uso dessa edificação. Ela também se baseia na habitabilidade. Como seria isso? Porque nem todos os problemas que a modificação pode acusar vai diz respeito diretamente à segurança, mas pode comprometer a questão do conforto, que você possa estar utilizando essa edificação, como, por exemplo, a estanqueidade. Se as áreas molhadas, por exemplo, elas vão estar livres de problemas como vazamentos, a caixa d'água, se foi feita a impermeabilização, se foi feita a impermeabilização nas fundações, se vai causar problemas de umidade em geral. Então, esses problemas de umidade, algumas patologias podem não caminhar para comprometer a segurança, mas pode caminhar para apresentar vários problemas que, no final de todos eles, pode sim comprometer a segurança, mas pode afetar outras áreas, causando problema cada vez mais crítico de se resolver. E ainda voltando para a habitabilidade, a gente tem a preocupação baseada nessa norma com o desempenho térmico da edificação, como é que vai ficar a temperatura, se seria interessante um projeto de ar-condicionado, ou se você poderia colocar um material para amenizar essa temperatura na cobertura, por exemplo, um telhado verde, quem sabe. O desempenho acústico, ela leva em consideração, e aí você, de repente, vai entregar um prédio com vários apartamentos e esses apartamentos não se pensou nesse conforto acústico, e aí você conversa na sua sala, o vizinho vai ouvir. Quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas, né, para que evite esse transtorno, para que comprometa, inclusive, a privacidade dos ocupantes dessa edificação? Desempenho lumínico, a questão da higiene, qualidade no ar, funcionabilidade e acessibilidade, então, a questão para os deficientes físicos, a higiene, essa norma vai levar em consideração a questão do saneamento do próprio meio. Como assim? Porque o saneamento não é só esgoto, a gente já entende isso. Então, simplesmente a questão de você ter um piso lavável, uma área molhada lavável, com revestimento que você possa promover a higienização desse local. Então, você tem que ter as condições mínimas para isso, utilizar os materiais adequados e apropriados. Então, é um conjunto de ações e de medidas e procedimentos que você tem que levar em consideração para entregar uma obra
para um cliente, para seu próprio uso, para que ela possa, não é, ter. Isso aqui, gente, é só para atingir os requisitos mínimos básicos prediais relacionados à segurança da edificação. A outra questão que se baseia essa norma, né, é a questão da sustentabilidade. Então, e a sustentabilidade está muito relacionada à durabilidade de uma edificação. Então, a vida útil, quanto mais a construção civil, ela utiliza bastante os recursos naturais. É interessante que você também possa construir garantindo o maior tempo aí de uso, utilizando materiais que são duráveis, que não precisa ser substituído a curto prazo, e a questão também de manutenção, tanto para a sustentabilidade, como também para minimizar os custos futuros para manter o uso dessa edificação. Também a questão do reuso é interessante, não é? A questão, o reuso de água, por exemplo, aproveitamento de água de chuva, entre outras questões, é o que trata, né? São os requisitos aí para as instalações prediais. E aí, gente, essa norma, né, como já foi dito, ela vai tratar, no primeiro momento, a gente vai abordar os sistemas de incêndio, iluminação, saúde, higiene e qualidade do ar. Principalmente em relação à qualidade do ar, a gente pode pensar também na questão da exaustão de gases, um requisito que às vezes pode ser muito vago, mas, por exemplo, nessa qualidade do ar, exaustão dos gases, de repente você trabalha num laboratório, e o laboratório você está manipulando substâncias ácidos, bases, e essas reações químicas, elas podem ser exotérmicas, e é interessante você ter aí exaustores para tornar o ar daquele ambiente o menos agressivo possível para as pessoas que estão naquele meio. A iluminação artificial, pessoal, deve ser pensada para garantir uma quantidade aí de iluminação que você possa ter um ambiente iluminado, mas que também não possa ser agressivo à saúde dos ocupantes. Então, a iluminação apropriada. Você está numa sala de aula, você precisa de uma quantidade mínima de luz, não é? Para que você possa visualizar os elementos com tranquilidade, por exemplo. E a questão de incêndio, como já havia dito, é um requisito que vai garantir a segurança das instalações. Para evitar, por exemplo, que a gente está percebendo, visualizando numa imagem como essa, né? Um grande incêndio que já tomou proporções significativas e não tem condições mais de ser controlado. E a durabilidade da edificação, não é, como eu já disse, a vida útil é a palavra-chave para que você tenha que dar garantias, e cada fase, não é, cada elemento, quando você está construindo, você deve pensar se vai atender a vida útil, por exemplo, a parte estrutural, a parte de reposição do telhado, né? Então tem que atender. Você escolhe uma madeira, você vai ter que dar uma garantia X para que ela possa atender. Então vai ter que ter um tempo mínimo para você precisar fazer um retelhamento, substituir uma madeira de uma cobertura, por exemplo. Então, as bacias sanitárias têm que ter uma vida útil. Então, os elementos que você vai entregar na sua obra, eles vão ter que atender aí esse tempo de garantia, porque você está entregando, irá entregar ao cliente, ao usuário. Então, todos esses serviços, eles precisam atender um tempo aí de uso. Então, você está entregando uma residência com um piso de revestimento cerâmico e, de repente, 1 mês, 2 meses, o piso começa a descolar da argamassa colante. Então, tem um problema aí. Então, a norma, ela vai chegar né, ela vem para somar, para evitar que essas falhas aconteçam. Você está executando um revestimento cerâmico aí em uma fachada, e aí pode ocorrer um desplacamento e gerar vários problemas, como até mesmo um acidente. E existe uma diferença básica, pessoal, de vida útil e um prazo aí de garantia. Então, a vida útil do projeto, ela está relacionada aí, ó, com a durabilidade,
prevista pelo projeto, a durabilidade das peças, dos elementos que você está escolhendo, está utilizando na sua edificação. O uso, a manutenção devem ser orientados, até porque, né, de acordo com o tipo de revestimento, por exemplo, que você escolhe, tem alguns materiais, até mesmo para limpeza, que podem ser agressivos e devem ser evitados. Então, você deve entregar a obra já com um manual de utilização para evitar problemas que os usuários possam vir a causar, até mesmo sem saber. E prazo de garantia? O prazo de garantia, gente, por exemplo, 3 anos, é a função da confiabilidade dos processos do fabricante. E é diferente, né? Então, você dá 3 anos de garantia para que um elemento que você utilizou em uma obra possa apresentar um problema, ou seja necessário substituir. É o prazo de garantia que você vai dar, embora possa durar, ter uma vida útil até bem maior, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente tem uma atividadezinha aqui embaixo para vocês darem uma lida aí na NBR 15575 e uma reflexão que eu gosto de fazer toda a vida no final da aula é: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, espero vocês no próximo encontro, pessoal. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.